Meus amigos, eu agradeço a cada um que está aqui. Maratona de Direito Constitucional. Isso aqui serve para qualquer concurso que você vai fazer. Ah, professor, mas eu tenho um concurso que é da VUNESP, eu tenho um concurso que é da FGV, tenho um concurso que é de uma outra banca. Assista o conteúdo que está aqui e depois, o que eu peço para você? Que você olhe no link da descrição do vídeo, porque se houver algum concurso com inscrições abertas que eu tenha algum curso específico, a gente acerta a mão do conteúdo que estiver faltando ou de algumas especificidades da banca nesses cursos específicos. Mas assim, assista a maratona, porque a maratona são vídeos que já estão aqui no canal, mas eu juntei todos eles para ficar mais fácil para você assistir. E outra coisa, eu não fico fazendo propagandas dos meus cursos durante essas aulas da maratona. Eu cortei todos esses espaços de propaganda para eu já falar aqui com você e você já assistir as aulas todas do jeito que tem que assistir. É claro, pode ser que o YouTube coloque uma propaganda ou outra, mas daí não é minha, é propaganda do YouTube mesmo. Mas olha só, fique por aqui, assista às aulas da maratona e depois, professor, vou fazer o concurso de oficial de justiça. Tem aqui o link para você acessar lá o meu curso. Professor, vou fazer o curso do Tribunal de Justiça Militar. Tem aqui o link para você acessar. Professor, vou fazer o concurso tal. Possivelmente, se eu tiver curso, o curso específico para isso, eu vou colocar na descrição do vídeo. Eu sempre vou atualizar esses vídeos das maratonas. Eu vou fazer várias maratonas, né? Vou colocar as atualizações e vou colocar o link específico de um curso específico que eu tiver para poder te ajudar, tá bom? Então agradeço a você que está aqui, quero convidar você a assistir isso aqui como uma forma, se você já sabe, que você revise tudo isso, pode assistir até acelerada as aulas, porque daí você não vai ter problemas. Professor, nunca vi isso na minha vida, comece assistindo agora, porque eu tenho certeza de que você vai se sentir mais segura, mais seguro para responder as suas questões de direito constitucional. Vou fazer maratonas de outros assuntos também, fazendo esta compilação de assuntos que estão aqui no canal para ficar mais fácil para você aprender, para você ter uma sequência um pouco maior nos seus estudos, tá bom? Um grande abraço, eu volto em tantos outros vídeos, fique agora, portanto, com a aula e clique no link da descrição do vídeo, tá bom? Um grande abraço, eu agradeço muito a você que está aqui. Tchau. Bom, vamos lá, estamos na parte do artigo 5º da Constituição, estamos agora no inciso, meu Deus, né, eu sou ruim de número romano, estamos no inciso 60 da Constituição, do artigo 5º, diz assim: a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Então, olha só, restringir a publicidade. Então, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Daqui você extrai uma conclusão muito tranquila. Os atos processuais serão, em regra, públicos, salvo para casos em que será necessária a proteção da intimidade ou do interesse social. Tá? Então essa é a ideia. Então qual é a regra? Os processos são públicos e os atos processuais são públicos. Só estarão em segredo de justiça em duas situações: defesa da intimidade. Segredo de justiça significa que ninguém do povo pode ter acesso a isso. Então, em casos de defesa da intimidade das pessoas e também quando houver interesse social. Significa o quê? Que qualquer pessoa pode chegar lá onde você trabalha, como escrevente, e dizer o seguinte: eu quero ver tal processo. E a pessoa tem o direito de ter acesso àquele processo, a não ser que nós estejamos a tratar de processos que têm segredo de justiça. Quando isso haverá? Defesa da intimidade ou interesse social. Então você, em geral, quando escrevente, será obrigado a mostrar para todas as pessoas os processos, a não ser nesses dois casos. E é claro, isso estará marcado no próprio processo, você não vai ter que adivinhar isso, né? Então isso estará já indicado no próprio processo que ele é um processo em segredo de justiça. Mas a regra é a de que qualquer pessoa do povo pode ir até o fórum pedir para ver os processos sem precisar de advogado, sem nada. A não ser processos que tenham relação com defesa da intimidade ou defesa do interesse social. Tá? Então a regra é a de que os processos, os atos processuais em geral são públicos. Isso também significa que você pode ir lá no fórum e assistir às audiências. Significa que você pode chegar lá e assistir a qualquer audiência, salvo se nós estivermos falando de um processo que tenha relação com a intimidade de alguém. Né? Então, por exemplo, um processo de divórcio, um processo relacionado à guarda, você não consegue ter acesso. Mas um processo qualquer de cobrança de um cheque, um processo criminal, qualquer desses processos você tem direito de assistir às audiências. Então, os atos processuais, sejam eles os que estão no papel, como também os atos processuais
que são realizados como uma solenidade, por exemplo, uma audiência, todos eles são públicos, tá? Então essa é a ideia, inciso 50 é isso, tá? Inciso 51, ninguém será preso se não em flagrante delito, se não você já viu, né? A não ser em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então vamos lá, a gente vai fazer a divisão aqui. Então, quando você pode ser preso? Então, quando a Constituição diz assim, ninguém será preso senão, né, a não ser em caso de flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Então, olha só, você só vai ser preso se você estiver em flagrante. O que a Constituição está dizendo é que ninguém vai ser preso a não ser em caso de flagrante delito. O que significa? Que você pode ser preso quando estiver em flagrante delito. Flagrante delito é uma situação, a gente ainda vai ver no processo penal, mas a gente pode falar aqui que é a situação, que é o caso em que o crime está acontecendo naquele momento ou acabou de acontecer. E é possível concluir que eu sou o autor daquele crime. Pensa o seguinte, você ouve um grito dentro de uma casa e depois percebe que existe uma pessoa saindo da casa com a roupa suja de sangue. É claro que você vai presumir que aquela pessoa acabou de cometer um crime. Você pode prender aquela pessoa. Ou você está numa situação em que está acontecendo um roubo, a polícia chega lá e faz cessar aquele roubo, mas a pessoa que estava cometendo o crime estava em flagrante, estava claro, estava evidente que ela estava cometendo aquele crime. Por isso que você não pode, por exemplo, depois que aconteceu o crime e a pessoa não está em flagrante, a polícia não pode simplesmente parar uma pessoa na rua e levar essa pessoa para a delegacia, levar essa pessoa presa como se ela fosse culpada por aquilo. Por quê? Porque a pessoa só pode ser levada para a delegacia, etc., quando ela estiver em flagrante delito, quando estiver claro que ela está cometendo o crime naquele momento, tá? Então essa é a ideia. E ó, claro, a conversa de novela não cabe aqui, né? Então, 24 horas para tirar o flagrante, 48 horas, não existe na lei esse prazo, pelo amor de Deus. Isso é lenda urbana, isso não existe, tá? O que caracteriza o flagrante? Você estar cometendo o crime ali, no momento em que você realmente está cometendo aquele crime, ou numa situação em que você acabou de cometer o crime, ou quando viram você cometer o crime e foram atrás de você. Então viram você dar um tiro em alguém, você não, por favor, né? O bandido saiu, sei lá, de moto correndo e a polícia foi atrás, ou alguém foi atrás dessa pessoa naquele momento, né? Então não existe prazo, tá? Pelo amor de Deus. Só para fechar parênteses. Então você pode ser preso quando? Quando você estiver em flagrante delito, quando estiver claro que você está cometendo o crime naquele momento, quando você foi perseguido logo após o crime estar sendo cometido, ou quando é possível concluir que foi você a pessoa que cometeu aquele crime. Também você pode ser preso quando, inciso segundo não, mas segunda parte aqui do inciso, por ordem escrita e fundamentada. Então, primeiro caso, flagrante delito, e a segunda situação, por ordem escrita e fundamentada de quem? De um juiz, da autoridade judiciária competente. O que significa? Numa situação de prisão, você só pode ser preso nessas duas situações. Por exemplo, não tem a situação, é inconstitucional a situação de simplesmente a polícia entrar na casa de alguém, pegar essa pessoa pelo cangote, colocar no camburão e levar essa pessoa para a delegacia. Pô, mas peraí, o cara estava em casa. Isso não pode. Veja, não estou dizendo que o cara não é criminoso nem nada, mas precisa ser cumprido o rito. Precisa ser respeitado o andamento que está na Constituição. Se a pessoa não está cometendo o crime naquele momento, se ela não está numa situação flagrancial, se ela não está cometendo o crime naquele momento, a gente pode prender essa pessoa como? Por ordem escrita e fundamentada. Então existe um mandado, existe uma ordem de prisão contra aquela pessoa. Tirando essas situações, não pode haver prisão. Essa é a ideia, tá? Aí a própria Constituição traz uma exceção relacionadas à transgressão militar ou crime propriamente militar, porque aí existe uma outra regra do próprio Código Penal Militar, do Código de Processo Penal Militar, e a gente não vai entrar nisso aqui, mas a ideia é que para os militares isso aqui não se aplica, tá?
Qual é a ideia, portanto, meus amigos? A ideia é que para todos os cidadãos normais, a ideia principal é a de que você só pode ser preso se você estiver numa situação flagrancial, numa situação de flagrante, estar cometendo aquele crime naquele momento, ou se a pessoa perseguiu você logo após a prática do crime, ou você foi encontrado com situações ou com fatos que façam presumir que você era a pessoa que de fato cometeu o crime naquele momento, né? A situação de uma pessoa que acabou de sair sangrando com a roupa toda suja de sangue dentro de uma casa em que acabou de acontecer um grito lá dentro. Então, essa é a situação. Então, você não pode ser preso a não ser que seja em flagrante ou a não ser que seja por uma ordem judicial. Essa é a ideia, inciso 61, tá? Essa é a ideia. Inciso 62, a prisão de qualquer pessoa. Então, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre, né? Então, onde a pessoa presa se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente. Então, quem vai saber disso? O juiz competente, então, serão comunicados imediatamente a quem? Ao juiz competente e à família do preso. Ou a pessoa por ele indicada, né? Às vezes o cara não tem família, né? Às vezes o cara tem só um amigo, uma amiga, um companheiro, uma companheira, enfim, qualquer pessoa que o preso indicar. Então veja só, a prisão de qualquer pessoa e o local em que essa pessoa está presa serão comunicados imediatamente ao juiz competente, tá? E a família do preso ou a pessoa por ele indicada. Então, qual é a indicação aqui? Qual é o ponto principal aqui? Você não tem a possibilidade de que alguém seja preso e a família não sabe onde está, ou ninguém sabe onde está essa pessoa. Porque, né, você sabe que pessoas sumiram aí numa outra época antes da Constituição. Então, a ideia principal é você evitar isso. Então, você comunica isso ao juiz de imediato e você comunica à família. Então, o preso, ele pode indicar uma pessoa para quem essa comunicação será feita. Então essa é a ideia. Por quê? Porque pessoas sumiram, né? Pessoas simplesmente desapareceram porque ninguém sabia onde estavam. Por isso que a Constituição traz essa ideia. Então a prisão de qualquer pessoa e o local em que essa pessoa está vão ser comunicados ao juiz, para que o juiz exerça ali um controle sobre aquela prisão e também a família do preso ou uma pessoa que o preso indicou. Tá? Então essa é a ideia, inciso 62. Inciso 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Então, o preso é informado dos seus direitos, e entre os quais está o direito de permanecer calado. O que significa? Você foi preso, tomara que você nunca seja preso, né? Mas assim, a pessoa foi presa, ela tem o direito de não colaborar. E veja só que coisa louca, né? Às vezes, eu sou advogado também, né? Sou procurador de município, eu sou advogado. E eu recebo sempre a mesma indicação quando alguém vem conversar comigo, dizendo o seguinte: poxa, o policial me prendeu porque eu não estava colaborando com ele. Você não tem obrigação nenhuma de colaborar. Você precisa se identificar. O que é se identificar? Quem é você? Eu sou fulano de tal, está aqui o meu documento. Isso você precisa fazer. Agora, responder perguntas? Nenhuma pergunta você precisa responder. Colaborar, mostrar onde estão as coisas, mostrar, não é o dever de alguém que está sendo preso. O preso tem o direito de permanecer calado, e aí permanecer calado significa de não falar nada, de permanecer em silêncio. Veja, é claro, no meu caso, né, eu como advogado, eu em geral, a pessoa que conversa comigo, a pessoa me pergunta, eu tenho que falar alguma coisa ou eu posso ficar calado? Aí veja, precisa saber muito bem como é que é a situação, porque às vezes, quanto mais o cara fala, mais ele se complica, né? Então é preferível que a pessoa permaneça calada, por quê? Porque o dever de provar os fatos é de... O ônus da prova recai sobre quem está acusando. Então, se o policial disse que existia droga num determinado local, se o policial disse que estava acontecendo um crime em tal local, ele tem a fé pública, sim, deve ser respeitada, etc., mas ele é que tem que provar que aquilo realmente aconteceu. O que significa que quem está sendo preso não tem a necessidade e nunca teve, segundo a Constituição, de colaborar. Né? Então, por vezes, existem abordagens policiais em certos locais, mais afastados dos centros das cidades, geralmente em locais periféricos, nas periferias, em que o policial diz assim, olha, se você não colaborar, eu vou te levar preso. Mas peraí, colaborar com o quê? Se eu tenho o direito de permanecer calado? Eu não tenho que colaborar com nada. Eu não tenho obrigação de colaborar com nada. Se o senhor acha que está acontecendo alguma coisa errada, o senhor me leve para a delegacia, o senhor faça o que o senhor acha que tem que fazer. Mas não existe o dever de colaborar. Você tem o dever de se identificar.
ponto. Só isso, tá? Mas não há necessidade de o preso falar nada, de o preso, de a pessoa que está sendo presa, né, de falar nada, de se autoacusar. Então ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Isso não está exatamente aqui na Constituição. Existe um tratado internacional do qual o Brasil faz parte, em que há essa indicação de que nenhuma pessoa é obrigada a produzir provas contra si. O direito de permanecer calado também está dentro disso, né? Então você não é obrigado a falar sobre nada, não é obrigado a colaborar sobre nada, cada um faz o seu. O policial age dentro da lei, faz o que precisa fazer, reprime o crime, existe um crime acontecendo, ele tem a obrigação, ele tem o dever de conduzir essa pessoa para a delegacia, mas o preso, a pessoa que está sendo presa, não é obrigada a falar nada. Isso é o que está na Constituição, concordemos ou não com isso. Tá? Então esse é o inciso 63. E aí, claro, o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo assegurada a assistência da família. Né? Então, além de comunicar à família, que é o que a gente viu no inciso acima, ele tem direito de assistência da família para eventualmente levar alguma coisa para ele lícita, né, pelo amor de Deus, dentro do estabelecimento prisional, e também tem o direito de entrar em contato com o seu advogado. Afinal, lá em cima também nós vimos os princípios, entre os quais o princípio do contraditório e da ampla defesa, e dentro da ampla defesa está o direito de você ter um advogado. Tá? Então esse é o inciso 63. Inciso 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Também isso tem relação com um período sombrio que nós vivemos no nosso país, em que as pessoas eram presas e não se sabia quem era o autor da prisão. Então o preso tem o direito de saber quem são os responsáveis por sua prisão. Quem foi? Foi o policial tal? Qual é o nome dele? Onde ele trabalha? Para saber realmente se essa pessoa poderia estar trabalhando naquele momento, para saber se realmente aquele policial poderia fazer o que fez. Então essa é a ideia. E também precisa saber, ou tem o direito de saber, quem é o responsável por seu interrogatório. Tá? E veja, a própria Constituição, ela traz uma informação muito importante. Né? E veja, por favor, meus amigos, aqui a gente está estudando para concurso, não quero entrar aqui em nenhuma questão política, nem nada disso, não vou entrar nessa. Mas veja só, qual é a função do policial militar? Prender. O policial militar está vendo um crime acontecer, ele tem o direito e tem o dever de fazer a prisão. Ponto. Ele está fazendo a função dele, função essa que protege as pessoas, que protege a sociedade. Ponto. Mas policial militar não faz interrogatório. Essa é a ideia. Por quê? O policial militar faz a prisão. Quem faz o interrogatório é a autoridade policial, é o delegado de polícia. Então veja que, por vezes, ainda dentro dessa questão aqui, né, de permanecer calado, por vezes, sabe o que acaba acontecendo? A pessoa é abordada pela polícia, ela fica em silêncio, e aí o policial dá a voz de prisão por desacato. Ó, você está me desacatando. Não tem nada disso, eu tenho o direito de permanecer em silêncio, tenho o direito de não colaborar. Veja, pode parecer um absurdo, mas a Constituição foi feita para proteger o cidadão, qualquer que seja o cidadão, contra eventuais arbitrariedades das autoridades. A Constituição é um freio nos poderes, é um freio para todas as autoridades. E aí qual é a ideia? A ideia principal qual é? A de que você tem o direito de saber quem fez a sua prisão e quem fez o seu interrogatório, dando a clara ideia de que quem prende não é a pessoa que interroga. Quem prende é o policial militar. Quem interroga é o delegado de polícia, que pertence à Polícia Civil. Ou, se for, claro, não, no caso da Polícia Federal, ele acaba acumulando todas essas funções. Mas qual é o ponto principal? Quem prende precisa ser identificado. E quem faz o interrogatório também precisa ser identificado, mas a própria Constituição tem a clara dimensão de que a pessoa que prende, só prende. Então, o policial militar que prende alguém em flagrante não pode, de novo, não pode fazer nenhum tipo de pergunta a quem está cometendo o crime. Não pode. E é claro, quem faz o interrogatório é o delegado de polícia. Existem funções diferentes, cada um faz a sua função, todas muito válidas, muito importantes, mas não vamos confundir as enfermarias. Cada um faz uma coisa. Tá? Essa é a ideia do inciso 64. A prisão ilegal, inciso 65, será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Então você tem uma prisão ilegal, você precisa fazer o relaxamento dessa prisão. Ou seja, se você prende alguém incorretamente, você precisa que de fato essa pessoa tenha a sua prisão relaxada. Tá? Essa é a ideia.
A prisão ilegal, por exemplo, pode acontecer nesses casos em que eu disse para você. A gente acabou de ver aqui, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita. Imagina que alguém é preso, é levado ao estabelecimento prisional, mas não se sabe se ele estava em flagrante e também não tem uma ordem de prisão. Essa prisão é uma prisão ilegal. E neste caso, a prisão deve ser imediatamente relaxada pelo juiz, pela autoridade judiciária que entenda como juiz. Tá? Esse é o inciso 65. Inciso 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Ou seja, a pessoa só pode ficar presa se não for o caso de liberdade provisória. Ou no caso de concessão, né? Vou até colocar melhor aqui, caso de concessão de liberdade provisória, com fiança ou sem pagamento de fiança. Então vejam, colegas, que o ponto principal aqui também é que você tenha a exata dimensão de que, se houver a prisão de alguém, essa pessoa que foi presa deve ser objeto de alguns benefícios que a própria Constituição traz. Liberdade provisória, confiança. Ou seja, ó, paga aí um valor, a gente até falou num vídeo passado sobre crimes inafiançáveis, então pague aí uma fiança e enquanto você estiver respondendo a este processo, você faz um compromisso de comparecer a todos os atos. Ponto. Essa é a ideia. Ou então liberdade provisória, sem fiança. Ou seja, existem situações em que a pessoa sequer tem o dinheiro para pagar a fiança. Mas se a lei admitir a liberdade provisória, é uma situação em que a pessoa será tirada da prisão. Porque olha só, a Constituição diz assim, ninguém será levado à prisão, então conduzido à prisão, ou nela, na prisão, mantido, quando a lei permitir, quando a lei admitir liberdade provisória, com ou sem fiança. A gente ainda vai ver as hipóteses de liberdade provisória lá no processo penal. Mas, por exemplo, se a pessoa é uma pessoa primária, ela tem bons antecedentes, ela tem residência fixa, o crime não foi cometido com gravidade, etc. e tal, essa pessoa pode esperar todo o seu processo em liberdade. Por isso que se chama de liberdade provisória. E aí pode ser estabelecido que a pessoa, além de ficar livre, terá que pagar uma fiança, mas existirão também situações em que ela vai ficar livre sem precisar pagar a fiança. Então são situações importantes. Por quê? Qual é a questão de concurso? O seu examinador pode confundir a prisão ilegal, que vai ser relaxada, com uma prisão legal, mas que pode ser transformada em uma liberdade provisória. Liberdade provisória é essa: com fiança, com o pagamento de uma fiança ou sem o pagamento de uma fiança. Então, o ponto principal aqui que eu quero que você entenda é: a prisão é ilegal. Bom, se a prisão é ilegal, ela deve ser relaxada. Isso é um assunto. A outra coisa é: prendi uma pessoa legalmente, corretamente. Agora, o que a gente vai analisar? É possível liberdade provisória? Então, ela precisa ser concedida. Prendi alguém legalmente. É possível a liberdade provisória com a fiança ou sem a fiança? A gente precisa soltar essa pessoa. Essa é a ideia daquilo que a própria Constituição está trazendo aqui para você. Tá bom, meus amigos? A gente está no artigo 5º da Constituição. E ó, estamos no inciso 67. Ó, não haverá prisão civil por dívida. A gente falou nos vídeos passados sobre alguns tipos de prisão, né? Só recapitulando aqui, né? A prisão será, e o local que a pessoa está presa será comunicado imediatamente ao juiz e à família do preso. Vimos isso, vimos os direitos do preso, dentre os quais o de permanecer calado, de ter assistência da família, assistência do advogado. Também vimos o direito que o preso tem à identificação de quem o prendeu, dos responsáveis por sua prisão e também pelo responsável pelo seu interrogatório policial, né? E até fizemos a distinção, né, de que quem faz a prisão é uma pessoa e quem interroga é outra pessoa. Além disso, nós falamos que a prisão ilegal, quando ela realmente não poderia ter acontecido, ela vai ser relaxada. Por que a gente diz que a prisão é ilegal? Porque lá em cima nós já mostramos que a pessoa só pode ser presa
em duas situações, quando ela estiver em um estado de flagrância, então alguém em flagrante delito, a pessoa está cometendo crime, enfim, a gente já disse todas as situações de flagrante, né? Claro, no processo penal a gente ainda vai se aprofundar muito mais sobre isso. E também vimos uma outra possibilidade, que é a pessoa ser presa por uma ordem escrita e fundamentada de um juiz, da autoridade judiciária competente. Pois bem, agora, a gente continuando algumas coisas ainda muito vinculadas ao direito penal e ao processo penal, a gente vai continuar no inciso 67, que tem uma relação com prisão. E aí não é nem uma prisão penal, mas uma prisão civil, olha só. Não haverá prisão civil por dívida. Então essa é a primeira informação. Então pensa o seguinte, você comprou um computador lá nas Casas Bahia, você comprou um carro e não pagou, se você simplesmente estiver devendo, veja, não estou falando de um estelionatário, de um golpista, né? Mas você é uma pessoa normal, assim como eu, como você, qualquer pessoa que vai lá, tem um problema para pagar uma conta, não consegue pagar, qual é a resposta que a gente vai ter para isso do Poder Judiciário? A resposta é a execução da dívida ou o cumprimento da sentença. A pessoa para quem você está devendo vai precisar de um processo e vai buscar no processo retirar de você bens. Né? Agora, não é possível que a pessoa seja presa porque está com uma dívida. Então, essa é a primeira ideia. Então, se você está devendo lá, não estou falando para você ficar devendo, pelo amor de Deus. Né? E parênteses, né? Você que está com dívidas, eu posso tomar posse no concurso? Claro que pode, não tem nenhum problema. Tá? Você não pode tomar posse se você for criminoso. Tá? Aí não pode. Né? Mas você está com uma dívida, sabe o que você faz com a dívida? Você paga. Simplesmente isso. Ou você negocia, não tem problema algum. Estou com o nome no SPC, no Serasa, no Cadim, em um monte de lugar. Posso, estou com título protestado, estou com cheque protestado, posso tomar posse? Pode, não tem problema algum, tá? Fique tranquilo, tranquila com relação a isso, até por isso que talvez você esteja fazendo o concurso, porque talvez você estivesse devendo exatamente porque não tinha uma estabilidade, não conseguia receber um bom salário e acabou tendo algum problema e não conseguiu pagar suas dívidas, então não tem problema nenhum. Mas a ideia qual é? Não haverá prisão civil por dívida, tá? Essa é a primeira ideia. Então, vou até anotar aqui, ó. Se você tiver uma dívida, você não será preso. O que acontecerá é que a pessoa para quem você deve se utilizará da justiça, e aqui entenda poder judiciário, para cobrar essa dívida de você por meio de um processo. Tá? Então essa é a ideia. Tá? Então se você tiver uma dívida, você não será preso por essa dívida. Tá? Então essa é a primeira ideia. Só que a própria Constituição traz exceções à prisão civil. Por que a gente fala prisão civil por dívida? Porque existe a prisão criminal, quando você está cometendo um crime. Então a Constituição ela já traz a ideia de que dever para alguém não é crime. Por isso que você não vai ser preso. Essa é a primeira ideia. Mas, como a gente já tem aprendido aqui no nosso curso, existem algumas situações em que a Constituição traz a regra e depois traz a exceção. E aí a própria Constituição traz duas exceções. Primeiro, então, salvo, né, a não ser no caso, né, então a não ser no caso do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Então, olha só, inadimplemento é falta de pagamento. Quando você está inadimplente, você está devendo. Então, existe uma falta de pagamento. Então, primeira possibilidade de prisão por uma dívida que você tem. Qual é? A de não pagamento, a de falta de pagamento. Então, a do responsável pelo inadimplemento voluntário. Então, não paga porque não quer pagar. Então, inadimplemento voluntário. Então, a pessoa não paga porque não quer pagar. E inexcusável. Sem desculpas. Escusas para o direito é desculpa. Para o português, né? Mas é apenas explicando aqui para você, né? Então, inexcusável, sem desculpas, sem justificativas. Então, inadimplemento voluntário, ou seja, porque a pessoa não quer pagar. Inadimplemento inexcusável, a pessoa não tem nenhuma justificativa do que de obrigação alimentícia. Aqui entenda pensão alimentícia. Você certamente já ouviu em várias situações alguém falar assim, olha, a única coisa que dá cadeia no Brasil é não pagar pensão.
E, claro, não é a única coisa, mas é uma situação bem interessante porque quando você prende alguém que está devendo pensão alimentícia, acontece um milagre, que é o dinheiro aparecer. Né? Infelizmente, isso acontece. Professor, mas eu estou estudando também para concurso, estou devendo pensão. Eu vou ficar com a ficha suja? Eu vou ser considerado um criminoso? Não, não é esse o caso, tá? Porque é uma prisão civil. É uma prisão por uma dívida. Claro, pague a pensão, tá bom? Seja responsável, pague a pensão. Se for o caso, vai lavar banheiro para pagar a pensão do seu filho. Seu filho não pediu para nascer, você tem que pagar a pensão. Ponto. Não tem desculpas para não pagar, tá? Então essa é uma questão importante aqui. Não sei se eu estou ofendendo alguém, não estou falando para ninguém especificamente, mas pague a pensão. Não consegue pagar, entre em contato com a mãe, com quem está com a criança, dê os seus pulos. Vai olhar carro, vai vigiar carro, vai vender bala no farol, vai fazer qualquer coisa, tá? Mas pague a pensão do seu filho, porque senão você pode ser preso. Então olha só, por causa dessa dívida, né? Então olha só, não haverá prisão civil por dívida, essa é a primeira ideia, mas a gente tem exceções, a não ser no caso de falta de pagamento, então inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Este é o primeiro caso. Falta de pagamento de pensão alimentícia, obrigação alimentícia. Ponto. Segunda situação que a Constituição traz para a prisão civil, depositário infiel. Sabe quem é o depositário? Depositário é a pessoa que fica cuidando de um bem por determinação da justiça. Então pense o seguinte, eu estou com uma dívida, estou devendo o meu carro, e aí o que acontece? O oficial de justiça vem buscar o meu carro. Existe lá um processo, o oficial de justiça vem buscar o meu carro. Qual é o ponto principal? O juiz vai dizer uma pessoa, vai indicar uma pessoa que será o depositário. Por vezes, esse veículo não vai ser entregue diretamente para a empresa que te vendeu o carro, ou para o banco que é responsável por essa cobrança dessa dívida. Por vezes, o próprio juiz, ele até pode dizer que o banco vai ficar responsável pelo carro. Mas existem situações em que o juiz diz o seguinte, olha, eu vou deixar com uma terceira pessoa esse carro, tá? Essa pessoa é chamada de depositário. Então, olha só, o depositário é essa pessoa. A pessoa que fica no encargo de cuidar de um bem por determinação do juiz. Aí pensa o seguinte, esse cara que recebeu esse bem por ordem do juiz, imagina uma pessoa que recebeu o carro por ordem do juiz, para ficar ali vigiando, cuidando, por vezes existe um pátio, né, para deixar esse carro. Pensa o seguinte, o depositário, essa pessoa que está recebendo o carro, imagine que passa pela cabeça dele a seguinte ideia, quer saber, eu estou com muito carro aqui no meu pátio, eu vou começar a vender alguns carros aqui. Se ele fizer isso, se ele se desfizer do bem que ele recebeu pela justiça como um encargo para cuidar dele, ele é considerado como depositário infiel. E aí qual é o ponto? Você sendo depositário infiel, segundo a Constituição, você também poderia ser preso, porque de algum modo você está traindo a confiança do Poder Judiciário. O judiciário confiou em você para entregar nas suas mãos aquilo que de fato é um bem que está num processo. Mas aí você vai lá e trai a confiança do juiz, do Poder Judiciário, para eventualmente vender, para se desfazer desse bem, você é visto como um depositário infiel. Essa é a ideia. Então, as duas possibilidades, segundo a Constituição, de prisão civil por dívida são a de falta de pagamento de pensão alimentícia e a prisão do depositário infiel. Só que aqui existe uma observação. E é isso que eu quero aqui agora chamar sua atenção para essa observação. Ó. Preste atenção, uma observação. Para o caso do depositário infiel, o Brasil assinou um tratado internacional de direitos humanos. E esse tratado diz que não é possível a prisão do depositário infiel. Então o que eu quero, primeiro eu preciso explicar para você o que é.
né? Então, por isso que eu estou explicando o que é o depositário infiel e estou explicando que também, segundo a Constituição, o depositário infiel poderia ser preso por uma dívida. Só que, depois que foi feita a Constituição, o Brasil assinou um tratado internacional. E nesse tratado internacional de direitos humanos, existe lá uma indicação de que não é possível a prisão do depositário infiel. Então, o que eu quero que você faça é improvável, é pouco provável, e se isso for perguntado para você, poderia ser objeto de um recurso no seu concurso, a indicação de que o depositário infiel poderia ser preso. Então entenda, essa parte aqui eu vou deixar em vermelho. Por quê? Porque essa parte aqui, segundo o Tratado Internacional de Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário, ou seja, do qual o Brasil faz parte, este tratado tem o poder, inclusive, de alterar, de modificar o que está na própria Constituição. Então, o ponto principal é que no Brasil, hoje, a única hipótese, segundo a Constituição, de prisão civil por dívida é a pensão alimentícia. É isso que eu quero que você entenda. Professor, mas será que pode ser perguntado do depositário infiel? Segundo a Constituição, o depositário infiel está na Constituição. Mas se a banca do concurso cobrar isso de você e você errar, você pode recorrer, porque existe um tratado internacional que diz que não é mais possível a prisão do depositário infiel. Então o que eu quero que você entenda? Atualmente, no Brasil, apenas a dívida por pensão alimentícia autoriza a prisão civil por dívida. Professor, mas eu já vi um monte de questões de concurso relacionada a isso. Então, mas até mesmo na turma de exercícios, eu não vou colocar a indicação do depositário infiel. Então eu quero que você apenas preste atenção para isso, tá? Por quê? Eu tenho certeza de que o seu examinador, principalmente se ele for da VUNESP, ele não vai entrar nessa bola dividida. Ele vai apenas dizer o seguinte: é possível a prisão civil por dívida no caso de dívida de pensão alimentícia. É uma afirmação verdadeira, tá? Então essa é a ideia. Ele vai dizer que é possível a prisão por dívida por inadimplemento inexcusável e voluntário de pensão alimentícia, e será uma afirmação verdadeira. Possivelmente ele não toque na questão relacionada ao depositário infiel, mas eu preciso explicar para você o que é o depositário infiel, eu preciso explicar para você que existe esse tratado de direitos humanos, e eu preciso dizer para você que atualmente, inclusive por um entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, a única possibilidade de prisão civil por dívida é a dívida de pensão alimentícia. Em geral, você está aqui nesse curso, você sabe que eu não entro muito nas questões de jurisprudência, daquilo que é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Eu quase nunca faço isso, mas essa é uma questão importante para a qual eu quero chamar sua atenção. E se eu fosse resumir para você, eu diria o seguinte: olha, embora esteja na Constituição que o depositário infiel pode ser preso por uma dívida, o que se entende hoje é que apenas a pensão alimentícia é que autoriza a prisão civil por dívida. Ponto. Essa é a ideia. Tá bom? Então essa é a primeira informação do inciso 67, isso que eu quero que você guarde. Vamos para o inciso 68. A partir do inciso 68, ó, nós vamos ver o 68, 69, 70, 71, 72. Todos esses incisos a gente vai chamar isso aqui, ó, de remédios constitucionais. Esse é um ponto. Então vamos lá, ó. Os incisos. Então atenção. Os incisos. Eu vou colocar em número, vou colocar aqui, ó. Incisos 68, 73 são chamados de remédios constitucionais. A gente vai ver ponto a ponto cada um. Por quê? Porque é muito relevante que você tenha essa compreensão de quais são esses remédios constitucionais. Eles são medidas colocadas à disposição do cidadão para proteção de seus direitos. Porque você está vendo, né? Tudo aqui em cima são direitos. A gente está falando de direitos. Olha, a pessoa tem direito de tal coisa, não vai ser
não vai acontecer tal coisa contra ele, não vai ser preso, etc. Né? Tem garantias, tem coisas que não vão acontecer. Está tudo nos incisos anteriores. Agora, a partir do inciso 68 até o inciso 73, a gente vai ver quais são remédios para garantir que esses direitos que estão na Constituição sejam cumpridos. Então a gente vai começar pelo mais famoso deles, que é o habeas corpus. Eu me lembro que quando eu estava começando até na advocacia, eu lembro que uma vez eu recebi uma pessoa que falou assim para mim: doutor, eu preciso entrar com um corpus Christi. Não, é habeas corpus, tá? Por favor. O que é o habeas corpus? Ó, habeas corpus, então conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Vamos por partes. Então, para que serve o habeas corpus? Essa é a primeira coisa. Habeas corpus, ele serve para proteger alguém que está com perigo na sua liberdade de locomoção. Então vamos lá, algumas coisas importantes. O habeas corpus, ele pode acontecer tanto se a pessoa está sofrendo uma restrição na sua liberdade, como se ela estiver ameaçada de sofrer. Então pensa o seguinte, a pessoa que está sofrendo uma ameaça, uma violência. Então veja só, a pessoa que está sofrendo uma violência ou uma coação na sua liberdade. O que aconteceu com ela? Ela está presa. Então, aqui a gente está falando de uma pessoa que está presa. Então alguém foi presa indevidamente. E aí o que se dá para ela como um remédio constitucional? O habeas corpus. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda. O habeas corpus ele é dado para alguém que está sofrendo uma violência ou uma coação na sua liberdade de locomoção. Por quê? Se ela está sofrendo é porque ela está presa indevidamente. Essa é a primeira ideia. Mas também é possível que você tenha um habeas corpus quando alguém está ameaçado de sofrer. Então a pessoa está achando que pode ser presa. Eu nem vou entrar em nada de política, nem nada disso aqui, mas você está vendo lá a CPI, né? Agora a CPI da pandemia. E veja só, algumas pessoas que vão depor, elas entram com um habeas corpus porque elas têm medo. Medo do quê? De saírem presas da CPI. Então, quando a pessoa está se sentindo ameaçada de sofrer uma violência ou uma coação pode ser um constrangimento, tá? Na sua liberdade de locomoção, o que ela faz? Ela entra com um habeas corpus. Aí a gente precisa entender uma coisa. Quando a pessoa está se sentindo ameaçada de ser presa, mas ainda não foi presa, ela quer prevenir essa situação. Ela quer se antecipar. Ela não quer ser presa. Ela quer evitar ser presa. E isso tem um nome. E esse nome, até mesmo para concurso de nível médio, já foi perguntado. Isso aqui a gente chama de habeas corpus preventivo. Por que preventivo? Porque a pessoa quer prevenir, quer evitar a prisão. Tudo bem? Então essa é a primeira ideia. Quando a pessoa já foi presa, ela já está presa. A gente chama esse habeas corpus de habeas corpus repressivo. Porque ela já foi presa. E o que se pretende é reprimir, é tirar, é fazer cessar, é terminar, é extinguir a ilegalidade contra ela. Então se eu perguntasse assim para você, uma pessoa foi presa indevidamente, qual é o remédio constitucional cabível? Aí você já sabe, é o habeas corpus. Mas aí eu poderia dar um passo a mais e perguntar o seguinte, mas que tipo de habeas corpus? Aí você vai me dizer, habeas corpus repressivo. A pessoa está sofrendo a violência ou a coação na sua liberdade. Então nessa situação, a gente está diante do habeas corpus repressivo.
Quando a pessoa está achando que vai ser presa, mas ela quer se antecipar e evitar que ela seja presa, a gente está diante do habeas corpus preventivo. Então vamos apenas fazer essa indicação aqui. Quando a pessoa já foi presa, habeas corpus repressivo. Quando a pessoa tem medo de ser presa e ainda não o foi, habeas corpus preventivo. Tudo bem? Essa é a primeira questão. Esse é o primeiro remédio constitucional. Então, o habeas corpus ele vai ser concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação, algum constrangimento na sua liberdade de locomoção. O que isso tem a ver? Tem a ver com a violação ou a coação à sua liberdade de locomoção, o seu direito de ir e vir. Claro, você não está estudando direito, né? Aqui o curso não é uma faculdade de direito. Mas isso tem a ver só com a sua pessoa, tá? Então a ameaça é contra você. É você ser colocado dentro de uma jaula, dentro de uma cadeia. Por isso que não cabe, por exemplo, habeas corpus para quando você tem o seu carro apreendido. Né? Não existe isso, tá? Ah, eu não posso mais me locomover com o meu carro, eu sou um taxista, sou um motorista, sei lá o que, não posso ir trabalhar com o meu carro porque prenderam o meu carro indevidamente. Tudo bem, prender um carro não é habeas corpus, porque o habeas corpus é sempre que alguém. Então, sempre que uma pessoa, tá? Alguém é uma pessoa. Se achar sofrendo ou ameaçada de sofrer uma violência na sua liberdade de locomoção ou uma coação na sua liberdade de locomoção. Aqui é constrangimento, né? Constrangimento, né? Constrangimento. Por ilegalidade ou abuso de poder. Então alguém está fazendo uma prisão ilegal, né? Então essa é a ideia. Uma outra observação aqui é que às vezes o estudante de direito, muito emocionado, lá na primeira aula de direito constitucional, ele começa a ver isso aqui, ele fala, ah, então tá. Então, por exemplo, o pedágio, se eu não pagar o pedágio, eu não vou conseguir me locomover, eu sou obrigado a pagar o pedágio, vou entrar com habeas corpus para eu poder ir para onde eu quiser. Não, meu filho, não é isso não. Segura aí porque não é isso, sabe por quê? Porque o pedágio é outra coisa. Porque se você quiser passar por ali a pé, você passa. Você só está pagando o pedágio porque você está passando de carro, tá? Então, por favor, às vezes os estudantes de direito, principalmente, têm essas ideias mirabolantes. Então, prender o seu carro não é habeas corpus. Você quer passar pelo pedágio e está sendo impedido de passar, você está sendo impedido de passar porque você está de carro. Não é porque é você. Se você passasse a pé, você poderia passar. E outra coisa, né? Você não é obrigado a usar a estrada. Você está pagando ali uma tarifa para usar a estrada. Por favor, então não confunda isso, tá? Então, habeas corpus, o que é? Para proteger alguém que está sofrendo um constrangimento na sua liberdade ou alguém que está em vias de sofrer, está na iminência de sofrer, mas ela quer evitar ser presa. Então ela sabe que estão armando contra ela sabe que está sendo ameaçada, ela se sente ameaçada de ser presa. O que ela faz? Ela faz o habeas corpus preventivo. Essa é a ideia. Então nós estamos falando aqui do habeas corpus. Habeas corpus tem a ver com a liberdade de locomoção do indivíduo. Essa é a primeira coisa, tá bom? Então esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro remédio constitucional, é o habeas corpus. Agora a gente vai para o segundo. Aliás, a gente vai passar para o inciso 72. Depois eu vou voltar para os outros. Por quê? Porque o mandado de segurança que a gente está vendo aqui, ele fala, ó, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então eu entendo que a gente precisa primeiro falar sobre o que é o habeas data para depois eu voltar para o mandado de segurança. Tá? Então a gente está agora no inciso 72. Ó. Conceder-se-á habeas data, ó, e primeiro, né, só uma tradução aqui do habeas corpus, é tenha o seu corpo livre. Tá? A tradução da expressão latina é tenha o seu corpo livre. Né? O meu corpo está preso e agora tenha o seu corpo livre. E uma observação, o habeas corpus é uma das poucas medidas judiciais que podem ser feitas por alguém que não é advogado.
Porque, no fundo, o que se está tratando aqui é da liberdade de locomoção. Então, numa situação como essa, você pode, se você for preso indevidamente, você pode. Existe sempre a história clássica, né, nos livros de direito, sobre as pessoas que fizeram o habeas corpus num papel de pão ou no papel higiênico, enfim. Então, isso existe lá existem lá nos livros esses relatos. Mas as pessoas presas, elas mesmas podem fazer o habeas corpus, tá? Então essa é a ideia, não precisa de um advogado, muito embora, é claro que o advogado tenha uma capacidade muito maior de fazer o habeas corpus, mas qualquer pessoa, você, qualquer pessoa do povo pode fazer um habeas corpus. Então tenha o seu corpo livre, essa é a primeira ideia. Aí a gente vai ver o habeas data. Sabe o que é habeas data? Como uma tradução, né? Tenha os seus dados livres. Então, habeas data tem a ver com dados. Então, veja só, olha só, conceder-se-á habeas data são duas hipóteses. A primeira delas, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. O que é impetrante? Relativas à pessoa de quem está entrando com o habeas data. Quando você está impetrando, você está entrando com o habeas data. Então, o habeas data serve para assegurar o conhecimento de informações. E aqui entenda informações como dados, tá? Dados pessoais, relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então, a primeira situação de habeas data é para você ter conhecimento de suas próprias informações, informações relativas à pessoa do impetrante, as suas próprias informações, constantes de registros ou banco de dados. De onde? De entidades governamentais ou de caráter público. Eu preciso fazer essa explicação. Por quê? Você sabe que antes da Constituição nós estávamos no período de ditadura militar. E é certo que a ditadura fez vários registros de pessoas que possivelmente eram subversivas, pessoas que atentavam contra a moral, os bons costumes, etc. e tal. Qual a ideia? O habeas data é uma novidade da Constituição Federal de 88 para garantir que você saiba tudo o que os governos e os órgãos públicos têm a seu respeito. É isso. Por quê? Porque imagine o seguinte, que você, durante a ditadura militar, estava contra o regime. Pode ser que exista lá contra você uma ficha dizendo tudo sobre você. E isso está, possivelmente, nos arquivos da Segurança Nacional. Então você tem o direito de ter acesso a essas informações. Mas é claro que isso, com o passar do tempo, vai evoluindo. Então, por exemplo, eu quero saber todos os dados que a prefeitura da minha cidade tem ao meu respeito. Eu posso ir até a prefeitura e fazer um requerimento, fazer um pedido. Olha, eu quero, porque eu tenho direito de acesso às informações, eu quero todas as informações a meu respeito. Se a prefeitura negar as informações para você, você tem o direito de entrar com o habeas data. Essa é a ideia. Então veja só, a primeira hipótese do habeas data, tenha os seus dados livres, tenha acesso aos seus dados, qual é? A de você buscar informações relativas àquilo que é da sua pessoa, relativas à pessoa do impetrante, relativas à sua própria pessoa. Onde? Nos bancos de dados de caráter de entidades governamentais ou de caráter público. Então, por exemplo, eu quero saber, ó, uma questão importante, né? Eu quero saber por que o Serasa coloca o meu score num determinado nível. Ele tem um critério para isso, né? O score é aquela pontuação que você tem para saber se você tem um indício de ser um bom pagador ou um mau pagador. Mas o Serasa, por mais que ele seja, tem lá uma característica de natureza privada, etc e tal, mas ele tem dados de caráter público. Por quê? Por que tem caráter público? Porque se você for num banco pedir um empréstimo, o banco vai consultar onde? Vai consultar o Serasa. Então qual a ideia? A ideia principal é, se você quiser acesso a esses dados, você tem direito de ter acesso. E se for negado para você esse acesso,
você vai usar de um remédio constitucional. Qual é esse remédio? O habeas data. Então essa é a primeira ideia. Então o habeas data, uma das hipóteses do habeas data é essa: conhecimento de informações. Conhecimento, ter acesso, ter ciência a informações relativas à sua pessoa que estão em bancos de dados de entidades governamentais ou bancos de dados de caráter público. Por exemplo, estou dando a título de exemplo a Serasa. Essa é a primeira possibilidade de habeas data. Qual a segunda possibilidade de habeas data? Está na linha B. Para retificação de dados. Retificação, o que é? Alteração de dados. Quando não se prefira fazer essa retificação por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então pense o seguinte, imagine que eu fui preso, nunca fui, graças a Deus, né? Mas imagine que eu fui preso e, não sei se você sabe, depois de 5 anos, existe o que se chama de reabilitação criminal. O advogado até precisaria, a pessoa até precisaria buscar um advogado para que houvesse uma declaração oficial do Poder Judiciário de que você agora está reabilitado diante da sociedade. Então você foi condenado, você cumpriu uma pena, cumpriu toda a pena, terminou a pena. Aí o que acontece? Se depois de 5 anos não houver nenhuma outra punição para você, se você nunca mais teve nenhum problema, você tem o direito de ser considerado como uma pessoa reabilitada. Pois bem, imagine que mesmo assim, mesmo que você tenha entrado com a reabilitação, porque isso precisa de um processo judicial para isso, mesmo assim a polícia para você na rua e percebe que lá no banco de dados da polícia consta você como uma pessoa procurada, ou consta você como uma pessoa que está respondendo a um processo. Embora você não tenha nenhum mandado de prisão contra você, nem nada disso, isso é uma situação totalmente desconfortável. Então você pode se utilizar do habeas data para mudar esses dados, para fazer com que lá no banco de dados da Secretaria de Segurança Pública seja retirada essa informação de que um dia você foi preso. Então veja só, você pode se utilizar do habeas data e veja, você até pode fazer isso por um processo. Ó. Sempre a própria Constituição diz, quando não se prefira fazer essa retificação de dados por um processo sigiloso, um processo judicial, então eu poderia entrar com uma ação para retificar esses dados num processo comum, normal, ou fazer isso até administrativamente na própria repartição pública. Mas veja só, a opção pelo habeas data, ela é válida. Ou seja, se você não quiser fazer por um processo sigiloso, um processo judicial, um processo administrativo, que pode ser muito mais demorado, você pode fazer isso pelo habeas data. Por quê? Porque o habeas data é algo mais rápido. Tá? Ele tem um andamento muito mais rápido do que um processo normal, do que um processo comum. Então qual a ideia? Você pode retificar, você pode alterar, você pode mudar, alteração, mudança de dados. Dados o quê? Dados pessoais, tá? Quando você não preferir fazer isso por um processo judicial que demora mais ou por um processo administrativo que também demora. Então qual a ideia do habeas data? Você pode usar, então vamos colocar aqui, ó. É possível, observação, é possível se utilizar do habeas data para 1. Ter acesso às minhas próprias informações. Só acesso. Eu quero saber, ó, o que estão falando de mim? O que é que tem registrado sobre mim aqui? Essa é a primeira situação. E a segunda situação, para que eu tenha para mudar, retificar os meus dados na própria repartição pública. Essa é a ideia. Eu me lembro, como advogado, né, eu fiz uma vez um habeas data de uma pessoa que estava postulando pelo recebimento do seguro-desemprego. Quando a pessoa foi pedir o seguro-desemprego, constava
para essa pessoa, lá no INSS, uma informação de que ela teria trabalhado numa empresa. Só que a pessoa nunca trabalhou nessa empresa. Então, o que acontece? Não foi feito o pagamento do valor do seguro-desemprego porque a pessoa tinha uma anotação errada no INSS. Então, o que eu fiz? Então, veja só, você pode se utilizar do habeas data para fazer essa mudança. Olha, tem um dado meu, um dado pessoal, na administração pública que está errado. Eu posso fazer isso por um processo normal ou por um processo administrativo, mas eu posso fazer de um jeito mais rápido. Qual é esse jeito mais rápido? Fazendo um habeas data. Então, lá no caso, o que eu fiz? Essa pessoa só pôde receber o seguro-desemprego quando foi feita a alteração lá no INSS para que fosse. O processo foi julgado procedente, não teve nenhum problema, e isso foi feito. Foi feita essa retificação. Porque, veja só, houve esse problema de dados lá no INSS e esse problema estava impedindo o recebimento do seguro-desemprego. Então, a ideia que eu quero que você tenha, a gente vai voltar em outros vídeos falando dos outros remédios constitucionais. Mas veja só, habeas corpus para que serve? Para o meu corpo livre, para que eu seja livre, para que eu seja solto. Eu estou preso ilegalmente e quero ser. E sempre lembrando que o habeas corpus pode ser repressivo quando a pessoa já foi presa ou preventivo para evitar que a pessoa seja presa, né? É o que a gente está vendo aqui. Além disso, a gente tem a ideia de habeas data, que é um outro remédio constitucional que tem a ver com os dados, com as informações das pessoas. E aí você pode fazer isso simplesmente para ter acesso ao que falam de você dentro da repartição pública, a todas as informações relativas a você, e pense que isso foi pensado para pessoas que se sentiam perseguidas na época da ditadura, para que elas tivessem acesso às fichas que os órgãos de investigação da ditadura tinham sobre essas pessoas, para que você tenha acesso. Mas também existe a possibilidade de você se utilizar do habeas data para mudar um dado pessoal, dentro dos bancos da administração pública, dentro dos bancos de dados da administração pública. Então são esses dois remédios constitucionais que eu queria que você, neste vídeo, tivesse uma atenção um pouco maior. Habeas corpus para a liberdade, habeas data para informações, para ter acesso a informações e para mudar essas informações, caso você entenda que é necessário fazer isso. Tá bom, meus amigos? Vamos retomar aqui, estamos no artigo 5º, estamos falando de remédios constitucionais. A gente viu no vídeo passado o habeas corpus, e sempre lembrando, o habeas corpus serve para uma ilegalidade ou abuso de poder com relação à sua liberdade. Legal. Vimos também que o habeas corpus pode ser repressivo ou preventivo. Repressivo quando a pessoa já sofreu o dano, já sofreu a prisão, a violação da sua liberdade. E o preventivo acontece quando a pessoa está com medo de ser presa e legalmente ela faz o habeas corpus preventivo exatamente para isso. Daí do habeas corpus, que é o inciso 68, nós pulamos para o inciso 72 do habeas data. Por quê? Eu disse para você que para depois a gente entender o mandado de segurança, era melhor que a gente já tratasse do habeas data. E o habeas corpus tenha o seu corpo livre. O habeas data tenha os seus dados livres, né? Então tenha acesso aos seus dados. E aí nós falamos das duas possibilidades de habeas data. A primeira delas serve tão somente para que você tenha a informação. Eu quero saber o que falam de mim dentro da administração pública. Esse é o habeas data da letra A, né? A linha A do inciso 72, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa de quem está entrando, de quem é o impetrante. E também é possível que você possa fazer a retificação, a alteração, a mudança de dados pessoais, a mudança de seus dados pessoais dentro dos bancos de dados da administração pública. Pois bem, depois que nós falamos isso, nós vamos voltar, e eu peço que você volte para o inciso 69, que fala do mandado de segurança. O mandado de segurança diz assim: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Então, para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data.
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Quando cabe o mandado de segurança? Quando não couber habeas corpus ou habeas data. Então, não é um caso de violação da liberdade, não é um caso relacionado aos seus dados, mas mesmo assim você está se sentindo prejudicado, qual é o remédio constitucional cabível? Em geral, o mandado de segurança. Então, eu quero que você, em primeiro lugar, pense nisso. Ó. Observação, vou até colocar entre parênteses. Se não for uma questão, vou colocar como observação, acho que é melhor, hein? Ó, observação, se não for uma questão que envolva a liberdade para a qual seria cabível o habeas corpus, e se não for uma questão que envolva dados pessoais para a qual seria cabível o habeas data, teremos a hipótese do mandado de segurança. Então, de novo, quando cabe mandado de segurança? Quando cabe mandado de segurança, que é um processo, é um tipo de processo, tá? É importante falar isso. Então, quando é que cabe o mandado de segurança? Quando não couber habeas corpus ou habeas data, tá? Essa é a ideia. Então, olha só, conceder-se-á, ou seja, será concedido, mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. O que é direito líquido e certo? É um direito que pode ser facilmente comprovado por uma prova documental. Existem outras definições, eu vou ficar só nessa porque fica mais fácil. É alguma coisa que está no documento, você não precisa, no mandado de segurança, você não tem nem audiência, ele é um processo em que você não tem nem mesmo audiência. Por quê? Porque o juiz que vai julgar aquilo, ele vai olhar o documento e vai perceber se aquele documento garante para a pessoa um direito líquido e certo. Um ponto importante, então, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, é um direito que pode ser facilmente comprovado por uma prova documental. Só que esse direito líquido e certo, ele não está amparado por habeas corpus ou habeas data. Aí entra aquilo que eu acabei de falar aqui embaixo. Ou seja, não tem relação com liberdade de locomoção e não tem relação com dados pessoais. Então, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, que é esse direito que você pode extrair esse direito de um documento qualquer, e esse direito não está amparado, amparado aqui é protegido, tá? É a mesma ideia. É um direito que não é protegido pelo habeas corpus nem pelo habeas data. Porque, veja só, se eu estivesse tratando de direito de locomoção, eu tenho que usar o habeas corpus. Se eu estivesse falando de relação com os meus dados pessoais, eu tenho que usar o habeas data. E ainda lembrando, né, que no habeas data você ainda tem a opção de, se você quiser, você pode fazer isso por um outro processo judicial ou por um processo administrativo. Mas se tem relação com dados pessoais, eu estou falando de habeas data. Então veja só, o mandado de segurança é uma situação que cabe quando não couber as outras. Não cabe o habeas corpus, não cabe o habeas data. O direito que eu estou buscando proteger não é um direito protegido pelo habeas corpus ou pelo habeas data, aí sim cabe o mandado de segurança. E aí, uma ideia importante, quem é o responsável pela ilegalidade ou pelo abuso de poder? Então, alguém está desrespeitando o direito líquido e certo de quem está entrando com mandado de segurança. Quem é o responsável? Então, quando o responsável pela autoridade, pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício
de atribuições do poder público. Ou seja, todas as autoridades. Ou até mesmo, se for o caso, a depender da situação, poderia até mesmo ser um particular, mas que está atuando em nome do poder público. Eu vou te dar um exemplo. O direito à educação, ele é de propriedade da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ou seja, a educação é um dever do Estado, com E maiúsculo. Mas você sabe que existem escolas particulares, você sabe que existem universidades particulares. E aí, imagine que essas universidades particulares, elas recebem, como de fato recebem, uma delegação, um poder do Estado para poderem prestar o serviço de educação. Se você tiver algum problema, por exemplo, na faculdade relacionado à sua condição como aluno, e você entende que existe um erro ali, que existe uma ilegalidade, que existe um abuso de poder, você poderia, a princípio, pensar no mandado de segurança. Porque veja, a faculdade particular, ela é particular, mas ela está ali trabalhando com autorização do poder público. Então, nessa situação, poderia ser cabível um mandado de segurança para esse caso. Então, olha só, de novo, você tem um mandado de segurança quando não for o caso de habeas corpus, portanto, não é um caso de liberdade. Quando não for um caso de habeas data, portanto, não é um caso que envolva dados pessoais. E o responsável pela ilegalidade, pelo ato ilegal ou pelo ato abusivo, então, ilegalidade ou abuso de poder, então, ato ilegal ou ato abusivo. Esse ato ilegal ou abusivo foi praticado por uma autoridade pública, ou seja, presidente da República, governador, prefeito, deputado, se for o caso, Ministério Público, o próprio Poder Judiciário. Eu sou procurador da Fazenda Pública, eu posso eventualmente ter contra mim um mandado de segurança se eu praticar algum ato ilegal ou com abuso de poder. Então veja, todas as autoridades se submetem a isso, então autoridades públicas e também agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. E nisso aqui, entenda, neste ponto aqui, entenda, particulares que estão atuando em nome do poder público. Estou te dando a título de exemplo. Não vai ser perguntado qual é o caso para você, né? A própria questão vai precisar dizer que fulano de tal está no exercício de atribuições do poder público, ou seja, está falando ali de algum modo em nome do poder público. Então a questão vai dizer isso para você. Dei como exemplo o caso das faculdades. Então esse é um ponto importante, porque o mandado de segurança, ele também é muito perguntado, tá, em concursos, e por vezes o que o seu examinador pode fazer? Questões fáceis e sempre clássicas de concurso, o que é? Pegar o que é mandado de segurança e jogar no habeas corpus, pegar o que é o habeas corpus e jogar no mandado de segurança, no habeas data, e ficar trocando isso. Então é muito importante que você tenha esse domínio de saber identificar o que é um, de saber identificar o que é o outro. Tá? Então esse é o mandado de segurança. Então, se não for uma questão que envolva liberdade, para a qual seria cabível o habeas corpus, e se não for uma questão que envolva dados pessoais, para a qual seria cabível o habeas data, nós teremos a hipótese de mandado de segurança. E quando cabe o mandado de segurança, só reiterando isso, quando não couber o habeas corpus ou o habeas data. Então essa é a ideia. E sempre nós estamos falando aqui de autoridades públicas. Os remédios constitucionais, eles são uma resposta que o cidadão pode se utilizar para a coibição, para coibir, para reprimir ilegalidades ou abuso de poder dentro dos poderes públicos. Por isso que a própria Constituição, ela traz ao cidadão, e por isso que a nossa Constituição é chamada de Constituição Cidadã, né? A Constituição Federal entrega para os cidadãos o direito de questionarem as autoridades. E se os cidadãos entenderem que as autoridades estão erradas, existem formas de você buscar uma solução para você remediar esse erro que se chama ilegalidade, este erro que se chama abuso de poder. Por isso que a gente chama de remédios constitucionais, porque eles vão remediar, eles vão trazer a cura para a ilegalidade ou para o abuso de poder. Então a gente já viu o habeas corpus, que tem a ver com a locomoção, a gente viu o habeas data, que tem a ver com dados pessoais, e agora a gente viu o mandado de segurança, que cabe quando não couber o habeas corpus e não couber o habeas data.
Tá? Então imagine você uma seguinte situação. Você é um escrevente técnico judiciário e abrem contra você um processo administrativo disciplinar sem motivo nenhum. Aí veja, o processo administrativo disciplinar, se chegar lá no final você for condenado, pelo processo administrativo disciplinar você não pode ser preso. Tá? Então não é uma questão que envolva a sua liberdade de locomoção. Também pelo processo administrativo disciplinar não tem como a gente invocar qualquer questão relacionada aos seus dados pessoais. Você não vai mudar um cadastro, você não vai fazer uma busca de informações sobre alguma questão relativa à sua pessoa. Então não é habeas corpus, não é habeas data. Mas você olha para aquilo e fala, cara, eu estou sendo processado ilegalmente. Eu estou sofrendo um processo administrativo disciplinar sem merecer. Por quê? Porque existe um erro, porque quem está conduzindo este processo disciplinar está me perseguindo, porque a autoridade ali não é competente. Eu estou percebendo que existe um abuso de poder de quem está conduzindo esse processo administrativo disciplinar. O que eu posso fazer? Você pode fazer um mandado de segurança. Agora veja, mandado de segurança para proteger um direito líquido e certo. Aí você se pergunta, qual é o seu direito? O meu direito é aquilo que está lá na Constituição, lá na parte de cima. Direito ao devido processo legal, direito à ampla defesa, direito ao contraditório, direito de ser tratado com igualdade. Então todos esses direitos estão sendo violados, porque se eu estou sendo perseguido, isso está sendo violado. Mas isso não tem a ver com a minha liberdade e não tem a ver com os meus dados. O que eu devo fazer? Neste caso, apenas dos remédios constitucionais todos, né, que a gente vai ver, apenas o habeas corpus você pode fazer sem advogado. Mas o mandado de segurança, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar buscar por um advogado, para que o advogado faça o mandado de segurança, para que possa ser suspenso o andamento desse processo disciplinar contra você. Então essa é a ideia, porque existe ali uma ilegalidade ou um abuso de poder contra você, certo? E essa ilegalidade ou abuso de poder tem um reflexo que não é no seu direito de locomoção e não é com relação aos seus dados pessoais, não tem nada a ver com isso. Portanto, é o caso de mandado de segurança. Tá? Então esse é um exemplo de como seria cabível o mandado de segurança. Tá? Agora, a gente ainda vai tratar do mandado de segurança coletivo. Por quê? O mandado de segurança coletivo, ele é a mesma coisa do mandado de segurança, não é uma questão de ilegalidade, abuso de poder, não amparado por habeas corpus ou habeas data, perfeito, só que ele pode ser feito coletivamente. Ó, professor, como você é bom, hein? É porque, na verdade, a ideia principal do mandado de segurança coletivo qual é? A de que você, numa tacada só, possa proteger um grupo maior de pessoas. Então você imagine que os alunos de uma certa universidade estão se queixando de um problema. E esse problema poderia ser protegido por meio de um mandado de segurança. Em vez de o advogado fazer um mandado de segurança para cada pessoa, o que é que pode ser feito? Pode ser feita uma associação desses alunos e faz-se ali um único mandado de segurança, que a gente chama de mandado de segurança coletivo. Então o mandado de segurança individual, ele acontece aqui na hipótese do inciso 69. É apenas uma pessoa entrando para proteger o seu próprio direito. Já o mandado de segurança coletivo, ele tem a mesma ideia do mandado de segurança, mas qual é a grande vantagem dele? É que você pode perceber que existem tantas outras pessoas com o mesmo problema, e aí você pode fazer num processo só um pedido para proteger todas aquelas pessoas. Aí a Constituição diz as pessoas que podem entrar, que podem protocolar esse mandado de segurança coletivo. Em primeiro lugar, partido político com representação no Congresso Nacional. Ou seja, um partido político que tem um membro, representação aqui é partido que tem pelo menos um deputado federal ou um senador eleito. Essa é a ideia. Tá? Então é um partido político que tem pelo menos um deputado ou um senador eleito no Congresso Nacional. Esse partido político pode abraçar uma certa causa e pode, de fato, fazer um mandado de segurança em nome de uma coletividade. Veja, e não necessariamente você precisa ser
figurante, integrante desse partido político. A gente ainda vai ver mais adiante. Pode ser em favor de todas as pessoas que estão numa certa situação, independentemente se essas pessoas pertencem ou não ao partido político. Então, com relação ao partido político, não há essa necessidade. Tá? Então, quem pode fazer o mandado de segurança coletiva? Primeira situação, partido político. Segunda situação, a gente tem aqui 3 possibilidades. Ó. Organização sindical, que é o quê? Sindicato. Entidade de classe, então, por exemplo, o CREA, a OAB e assim por diante. Ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses dos seus membros ou associados. Então veja só, com relação ao mandado de segurança coletivo, também, além do partido político, quem é que pode entrar? A organização sindical, ou seja, um sindicato, uma entidade de classe, e aqui entenda como as entidades que protegem uma certa classe de pessoas, por exemplo, o CREA, que protege engenheiros e arquitetos, a OAB, que protege, enfim, os advogados, e assim por diante, e também uma associação que foi constituída e está funcionando há pelo menos um ano. Olha que interessante. Então existe aqui, porque veja só, essa associação, ela precisa estar funcionando há mais tempo para que você entenda que esta associação tem um compromisso já muito anterior àquilo que eles vão buscar no mandado de segurança coletivo. Então essa é a ideia. Então associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. E todos eles vão trazer ou vão tratar de interesses dos seus membros, então membro da organização sindical, membro da entidade de classe, né, ou dos associados da associação. Então essa é a ideia, meus amigos. São questões bem relevantes, a gente acho muito relevante a gente tratar com esse cuidado dos remédios constitucionais, então esse é o mandado de segurança coletivo. Também é uma situação não amparada por habeas corpus, por habeas data, também existe ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou por alguém que está agindo em nome do poder público. Ok, só que qual é a ideia do mandado de segurança coletivo? É proteger um número maior de pessoas, é buscar a proteção de muitas outras pessoas, para que você evite uma proliferação de processos, uma proliferação de mandados de segurança. E aí, quem pode fazer isso? Em primeiro lugar, partido político com representação no Congresso Nacional. O que significa que esse partido político precisa ter pelo menos um deputado federal eleito ou pelo menos um senador eleito, tá? Porque ele tem ali uma representatividade no Congresso Nacional. Além disso, a gente tem a possibilidade de um mandado de segurança coletivo ser impetrado, a possibilidade de se protocolar, de se fazer o pedido do mandado de segurança ao Poder Judiciário, por quem? Por uma organização sindical, portanto um sindicato, pode ser sindicato de professores, sindicato das indústrias, não tem problema nenhum, um sindicato, organização sindical. Por entidades de classe, ou seja, entidades que protegem certos profissionais, CREA, OAB, poderia haver o CREMESP, enfim, todos esses, né, relacionados a algumas classes de trabalhadores. Então seria possível que isso fosse feito, um mandado de segurança coletivo feito por essas pessoas, e também por uma associação legalmente constituída. Então não é uma associação que o pessoal sentou no bar e falou o seguinte, vamos formar uma associação agora aqui para fazer um processo aqui? Não, tem que ser uma associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. E todos estes, organização sindical, entidade de classe ou associação, eles vão representar o quê? Em defesa dos interesses dos seus membros ou associados. Tá? Então essa é a ideia, meus amigos.